Olá, galerinha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Então, hoje é quarta-feira, a tia vai estar continuando o conteúdo de língua portuguesa, tá? Da página 77 a 79. E depois a tia vai estar dando geografia, tá? Que vai ser no livro de atividades, páginas 188 e 189. Ok? Então, vai pegando o seu livro aí para acompanhar com a tia. Bom, vou começar com língua portuguesa, que a gente vai estar dando continuidade ao assunto de texto expositivo. A gente vai estar falando um pouco mais sobre a função do texto expositivo, que nós já vimos que é de passar a informação para o leitor, tá? Então vamos lá, pessoal. O texto expositivo e sua função. Para aprender. Com a função social de comunicar e construir conhecimentos, o texto expositivo geralmente é uma resposta a questões como. Então, o texto expositivo, ele vai procurar responder essas perguntas aqui, ó. O que é? Como é? Por que é assim? Quais são as consequências? Então, ele vai procurar responder essas perguntas. O objetivo desse texto é fazer o interlocutor, que é a pessoa que está lendo ou a pessoa que está ouvindo aquele texto, né, de alguma forma, compreender um fenômeno, compreender o que está acontecendo, o que ele está tentando passar ali naquele texto, tá? Ele quem? O autor. Então vamos lá. Os textos expositivos, e essa parte que a gente já conhece, porque a tia já falou com vocês lá na página 72, quando a gente já leu o outro quadrinho roxo que estava lá, tá? Então a gente vai, o livro traz aqui como se fosse uma forma de estar repetindo, uma forma de estar fixando melhor essa parte. Vejam bem. Os textos expositivos são escritos com base principalmente em pesquisas e tratam de assuntos que são do interesse comum ou de um público determinado, né, de um determinado público. O que acontece? Aqui, o texto expositivo ele pode ser de um interesse geral, né, que pega desde criança até adultos e idosos, ou um público determinado, né? Um público específico, que pode ser o infantil, pode ser o infanto-juvenil, pode ser o público adulto, pode ser somente o público idoso. Então o texto expositivo pode ter essa variedade aí de público-alvo, tá? Então vamos lá. Escritos em linguagem simples, que a gente já falou, né? A função desses textos é a de levar informação e conhecimento a um variado tipo de público. Para isso, a linguagem utilizada deve ser de fácil entendimento. Geralmente, esses textos são publicados em revistas de variedade, em seções de jornais, em livros didáticos, almanaque, etc. Tá? Tudo para manter a gente informado. Então, se vocês quiserem grifar esse textinho da página 77 aí, do quadrinho roxo, eu gostaria que vocês grifassem, tá? Porque é importante a gente estar sempre lendo e conhecendo a função do texto expositivo. Atividades. Leia o texto a seguir e responda as questões sobre ele. Eu li esse texto e achei ele muito interessante. Vamos ver se vocês também vão achar. A fonte desse texto está aqui, ó, é como se ele fosse um texto da internet, ó. Essa é a fonte do texto. Tubarão branco. Eu acho que eu gostei desse texto porque eu simplesmente amo tudo que assim que seja relacionado ao mar. Eu acho o mar muito misterioso, os bichos que vivem nele, muito misterioso, né? Então, o mar, oceanos, rios em geral, né? E aí eu acho que foi por isso que eu gostei desse texto. Vamos ver se você também gosta. Tubarão branco. O comportamento do maior predador dos oceanos. De todos os animais do planeta, o tubarão branco é o maior predador dos oceanos, com um peso de quase 2 toneladas e até 8 metros de comprimento. Sua dimensão é equivalente a uma orca. Então, para quem não sabe, a orca, né, ela é aquela baleia, né, de cor escura, com a barriguinha branca, que tem uma manchinha nos olhos. E o tamanho dele equivale a uma orca, uma baleia assassina, né? Então vamos lá. O tubarão branco é muito individualista e instável, mudando de comportamento a toda hora. Uma das armas mais poderosas são centenas de sensores elétricos dispostos na parte frontal do corpo, com os quais capta até as batidas cardíacas de um outro animal à distância. Então, ele consegue sentir até os batimentos cardíacos, né, do coraçãozinho de um outro animal, que esteja, mesmo que esteja distante dele.
Então, pelo ritmo das pulsações, ele avalia se a vítima potencial está assustada ou tensa, situação em que pode ser dominada mais facilmente. Então, ali, só pelo batimento cardíaco que ele consegue sentir a longa distância, ele consegue ver se ali ele vai conseguir pegar aquela presa, né, ou não. Então, é uma ótima estratégia, né, de defesa pro tubarão. Vamos lá. O seu bote é uma cena única, então ele é certeiro, então ele só ataca quando ele tem certeza. O tubarão branco é capaz de proteger a boca para fora, projetar a boca para fora da face, aumentando o tamanho da mordida para perto de 1,5 m, quase o suficiente para engolir um homem em pé. Então ele vai lá, ó, e abre a boca dele bem grande para poder pegar a sua presa. Então é quase a altura de uma pessoa, um ser humano, né, em pé. 1,5 m. O alimento dos tubarões brancos e sua caça. Ao contrário do que mostra o filme Tubarão, o tubarão branco não caça gente para comer. Graças a Deus, né? Imagina. Ele gosta mesmo é de gordura, que é abundante nas focas, leões e elefantes marinhos. É possível que o tubarão branco muitas vezes se engane ao ver surfistas deitados na prancha, remando com as mãos, visto que o leito do mar, por onde o caçador avança, eles ficam parecidos com leões marinhos. Então, quando a gente escuta uma notícia aí em que um tubarão branco atacou um banhista, um surfista, é porque ele se confunde, ele pensa que o ser humano ali em questão é uma foca, é um leão marinho, e aí ele ataca. Mas quando ele percebe que não é, ele cospe, ele não consegue comer. Mas no Brasil, não é o tubarão branco que está atacando os surfistas. Ele também é muito curioso e às vezes morde para satisfazer a curiosidade. Como não tem mãos, apalpa com os dentes. Então, o ser humano, né, a gente tem a mão para poder suprir as nossas necessidades, né, da curiosidade. Agora o tubarão não tem, então ele tem que fazer isso com o quê? Com a boca. Tá? Então, vamos lá. Isso. O alimento dos tubarões brancos são as focas, leões e elefantes marinhos. Tá? Então, aqui é do que os tubarões se alimentam. Tubarão branco, o ápice da cadeia alimentar. A despeito de toda a sua ferocidade, o tubarão branco precisa ser protegido. Como ele é o principal predador dos oceanos, ele acaba sendo o ápice da cadeia alimentar, tipo mais importante, né? Elemento da cadeia alimentar, influenciando todos os níveis inferiores. Então, como ele está no alto, no topo da cadeia alimentar, ele influencia todo o restante. Então, se ele entra em extinção, vai haver uma superlotação dos outros que estão abaixo dele, né? E aí vai ser complicado, vai haver um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então, antes de mais nada, controla a população de focas e leões marinhos para que não haja essa superlotação. Suas presas favoritas. Se ele desaparecer, as populações desses animais tendem a crescer e a consumir mais peixes. Logo, o número de peixes tende a cair. Então, percebem que vai haver aí um desequilíbrio ambiental, vai haver um desequilíbrio na cadeia alimentar, porque vão ter mais focas, mais leões marinhos e, consequentemente, eles vão comer mais peixes e esses peixes vão acabar desaparecendo, entrando em extinção. Então, ó, uma coisa vai levando a outra. Muito interessante esse texto. Letra A. Perguntas, né, sobre esse texto que a gente acabou de ler. Quais são as características físicas do tubarão branco apresentadas no texto? Então, como que o tubarão branco é? Você vai voltar no texto e vai descrever exatamente como está lá, tá bom? Letra B. Como é o comportamento do tubarão branco, segundo o texto? Será que ele mantém sempre o mesmo comportamento ou não? Ele é muito instável, uma hora ele muda rapidamente o comportamento ou não? Ele continua com aquele comportamento sempre? Só ir lá e reler. Letra C. A que animal marinho o tubarão é comparado? Então, para facilitar o entendimento, o texto traz uma comparação. Que o tubarão branco tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho de qual animal marinho? Aí é só colocar aí. A comparação é em relação às características físicas ou ao comportamento? Né? Aí tem que ver, mas você está falando de tamanho, você está falando, né? Eu acho que é característica física, mas aí vocês deem uma olhada aí.
E 79 e última, né? Sim, e última de hoje. Quais são as principais armas do tubarão branco? O que elas fazem? Então, o que o tubarão branco tem, né? Meio que embutido nele, já nasce com ele, que faz ele saber qual presa ele deve atacar ou não, né? E o que essa arma secreta que ele tem faz, né? Vamos dizer assim. Está no texto, tudo no texto. Letra E. O tubarão branco costuma caçar humanos? Eu expliquei sobre isso quando estava lendo o texto. Letra F. Leia a seguir uma informação sobre o tubarão branco. Então, olha só, a gente vai reler. Como o ápice da cadeia alimentar, né, o principal elemento da cadeia alimentar, ele, de uma maneira ou de outra, influencia todos os níveis inferiores. Quando eu estava lendo, eu também expliquei sobre isso, como ele é o elemento principal. Se ele some, se ele desaparece, ele entra em extinção, vai haver um aumento da população do que ele mais come e, consequentemente, uma diminuição de outras espécies. E aí você tem que lembrar essa explicação que a tia deu. Então vamos lá. Você sabe o que é cadeia alimentar? Pesquise na internet, em livros ou pergunte ao seu professor de ciências. Depois, registre a informação que você encontrar nas linhas a seguir. Bom, pessoal, cadeia alimentar, né, é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para sobreviver. O que é isso? Significa que um vai pegar a energia do outro. De que forma? Se alimentando dele, tá? Então, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um se alimenta do outro para obter energia, tá? É basicamente isso. Mas vocês podem colocar com a palavrinha de vocês, podem complementar a resposta com uma pesquisa na internet. A pesquisa rápida, não precisa ser nada muito mirabolante, não. Pesquisinha rápida, tá bom? Porque é importante a gente conhecer a cadeia alimentar. Letra G. Qual a principal função do tubarão branco como ápice da cadeia alimentar dos oceanos? O que ele controla? Ele controla a população do que ele come. Que população é essa? Está no texto. Letra H. Também falei sobre isso. O que aconteceria se o tubarão branco desaparecesse? O que ia acontecer? Letra I. Que informações o texto apresenta sobre o tubarão branco que você desconhecia? Essa resposta é pessoal. O que fala lá no texto, né? No texto positivo que a gente acabou de ler, que você não sabia sobre o tubarão branco? Eu, no caso, quando eu li, eu descobri que ele não ataca o ser humano, que ele só vai olhar por curiosidade. Então, eu descobri essa nova informação. E você? Né? Aí você vai vendo aí. Então, nosso livro didático de língua portuguesa dessa semana está encerrado. Na próxima aulinha a gente vai estar vendo positivo de atividades, tá? Mas agora a gente vai lá para Geografia, páginas 188 e 189 do livro de atividades, tá bom? Essa atividade é bem rápida, tá? E vai falar sobre as diferentes paisagens do espaço brasileiro. Como eu disse para vocês, né? Um espaço não é igual ao outro. Eles têm características parecidas, mas não são iguais. Eles têm as suas particularidades. Então vamos lá. Paisagens. Número 1. Resolva as questões a seguir. Letra A. Explique com suas palavras, resposta pessoal, mas tem que estar dentro do conteúdo. O que são elementos naturais da paisagem? Cite alguns exemplos. Então, o que são elementos naturais? A tia explicou para vocês na última aula que os elementos naturais, o próprio nome está falando, né? Já passa uma informação para a gente de que são os elementos que não têm a participação do homem para serem feitos. Elas surgem naturalmente. É a própria natureza que os produz, né? Então, você vai explicar mais ou menos com as suas palavras o que são elementos naturais e vai dar alguns exemplos. Letra B. E os elementos culturais da paisagem? Como se caracterizam? Cite alguns exemplos. Então, o que são elementos culturais, né? É o contrário dos naturais. Como que eles se caracterizam? Quem que faz esses elementos, né? E citar alguns exemplos também. Número 2. Relacione, no quadro abaixo, alguns elementos naturais e culturais do município onde você mora. Então, agora a gente tem que pensar um pouquinho em Campos dos Goytacazes, né? No nosso município. Já que a gente não pode sair de casa, a gente tem que buscar na memória aí tudo que a gente vê pelo nosso município. E aí você vai listar, vai escrever alguns elementos naturais e alguns elementos culturais que nós temos na nossa cidade, né? Facinho, né? Essa questão.
E a questão 3, represente com desenhos, então você pode desenhar, ou recorte e cole um elemento natural e um cultural do seu município, relacionados na atividade anterior. Então você vai escolher, lá da questão 2, um elemento natural e um elemento cultural e vai desenhar ou vai pesquisar uma imagem desse elemento e vai colar aí, tá bom? Então você pode desenhar ou pode recortar e colar, tá bom? Um elemento natural e um elemento cultural. Se você for desenhar, eu gostaria que vocês pintassem de uma maneira bem bonita, tá bom? Bem caprichada. Agora, se você recortar e colar, também é só ir lá na internet, tentar imprimir uma imagem, ou então buscar uma imagem em algum almanaque, em algum livro didático, recortar e colar ali, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo pra vocês e qualquer dúvida me gritem lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã.